Lefe suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para os irmãos, amigos do YouTube, do Face, do Zap. Eu quero, nessa manhã, trabalhar com o tema tripsiológico. O que seria mais importante na sua vida? O que seria mais importante, o que é prioritário talvez na vida do ser humano? Não por ser egoísta, não por ser interesseiro, ou talvez por ter objetivos próprios. Então, o que seria importante na sua vida? E o tema nosso hoje é nesses 3 pilares tripsiológicos, que é, primeiro, dinheiro e fama. O segundo é sabedoria e conhecimento. E o terceiro é a determinação e equilíbrio. E nós vamos trabalhar dentro dessa tripsiologia, que talvez é emergencial na vida de todo ser humano, talvez não pela sobrevivência, mas alguns por a ganância, alguns por querer estar em eminência e evidência, mas estaremos comentando sobre esse tema tripsiológico, que é o dinheiro e a fama, sabedoria e conhecimento, determinação e equilíbrio. Bom, existem projetos e sonhos com razão e emoção, e também existe desestabilização na vida do ser humano por causa da ansiedade preocupativa, que fazem com que tomamos e agimos com decisões precipitadas, que é a emoção, que é oposta à razão, o equilíbrio, e que condição determinada com equilíbrio. Por isso é que devemos, sempre antes de qualquer decisão, fazer uma conceituria para uma atitude equilibrada. Não sei se vocês vão entender. E nós vamos começar, já ler aqui Provérbio 19, versículo 21, que já vai começar a falar por isso. Provérbio 19, 21, que diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas com o conselho do Senhor ele permanecerá. Por isso a conceituria, por isso a necessidade de pedir conselhos que podem te trazer a uma edificação bem determinada, bem equilibrada. Então, começa por aí. E diz que muitos propósitos há no coração do homem. Quando falo homem, não estou falando no sentido genético, mas genericamente falando, né? Mas com o conselho do Senhor ele permanecerá. E também, aqui no capítulo 20, no versículo 18, também fala dessa base determinativa. Cada pensamento com conselho se firma, e com conselho prudente se faz guerra, se organiza os procedimentos, né? E o porquê disso? Ainda no capítulo 24, o versículo de número 6, vai nos dizer: porque com conselhos prudentes tu farás guerra, e a vitória na multidão dos teus conselhos. A guerra que nós estamos falando aí não é a competitividade para destruir outras pessoas e você se assenhorar, se empenhorar de outros bens
que talvez você não conquistou, não lutou para conquistar, mas com a malignidade destruiu alguma pessoa para obter. Não estou falando disso, estou falando da guerra, que é o conflito interior dos nossos pensamentos, dos nossos projetos, mas que ele deve ser com sabedoria e inteligência. Aqui no versículo 2 ainda de Provérbios 24, diz que com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se afirma. Então é nesse sentido, a guerra aí é os conflitos internos, é da preocupação. Por isso, há decepcionalidade em muitas vidas, em muitos projetos, por não se aconselharem, sabe? Porque Provérbio 16:1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Por que isso? Porque há essa necessidade. O coração do homem considera os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor nos dirige os passos. Só tomamos decisões, ou só podemos realizar alguma coisa, com a permissividade de Deus. Então, por isso, nós temos sempre que priorizar ter um diálogo com o Espírito Santo, com Deus, pedindo uma orientação, porque senão com ansiedade ela vai passar a ser uma enfermidade psicológica, espiritualmente falando, e existe uma orientação do maior psicólogo que nós temos, que até hoje ele tem nos orientado. Estamos chegando aí dezembro, que não tem nada a ver com o nascimento dele, mas vamos aqui para Mateus capítulo 6. Ele vai falar de uma enfermidade que psicologicamente abala muitos pela ansiedade preocupativa e por não tomar decisões equilibradas. O capítulo 6 de Mateus tem uma orientação prática. Aqui no capítulo 6, nós vamos trabalhar aqui para que você entenda com o versículo 24, 25, depois pularemos para o 27 em diante. Olha só, a orientação é essa: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, se dedicar a um e desprezar a outro. E não podeis servir a Deus e a mamon, ou seja, ao dinheiro, infelizmente, a praga de malignidade, de perversidade, de atuação luciferiana na vida do homem, do ser humano. Mas o versículo 27 nos orienta, com base no que eu estou falando: qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado da sua estatura? E isso aí, existe Eclesiastes 3 que fala que há tempo para todas as coisas. Então tem a determinação humana e tem a determinação de Deus, de projetos em nossas vidas, de situações em nossas vidas. Só vai acontecer com a permissividade dele. Aqui no versículo 31 em diante, vai nos falar para não ficar com essa enfermidade psicológica, que ela é destrutiva. Aí vai dizer: não andeis, pois inquieto, dizendo que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, porque todas essas coisas o gentio procura. De certo que o vosso Pai Celestial sabe muito bem que necessitai de todas essas coisas. Aí, quando fala de orientação, de conselho, diz aqui: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Aí fala aqui de não ficar com ansiedade preocupativa, para não termos a enfermidade psicológica, de decepcionalidade, de quando fazemos coisas sem razão e pela emoção.
Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e basta cada dia o seu mal. Aí talvez você possa até me criticar, mas eu vou deixar bem nítido isso para você, que na realidade, um homem que passou por um processo na vida e ele entendeu e ele deixou orientação aqui, agora de um aprendizado, que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros. E aqui no capítulo 22 de Jó, o versículo de número 21 e 27 e 28, vai nos informar assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O versículo 27 e 28 vai dizendo, agora sim, coisa equilibrada. O versículo 27 diz aqui, que é a orientação do espiritual: tu orarás a ele e ele te ouvirá, e tu pagarás os teus votos. E vai dizer aqui, determinando tu algum negócio, setear firme, e a luz brilhará em teus caminhos. O que vem a ser isso na realidade? A unificação a Deus, que tem o kairós e o cromo. Eu uso sempre uma palavra determinativa do profeta Isaías, que diz que o nosso pensamento não são pensamento de Deus. O nosso tempo não são de Deus. Eu sei que, para você entender melhor o que eu estou falando, porque existem conselhos bons e maus. Tem conselhos maus que são bons. Isso ao nosso estado psicológico. Ou seja, é dessa razão que eu estou te falando. A verminosidade da emoção, esse vírus psicológico, verminosidade da emoção, com conselhos bons, que são maus, vai tomar atitude. Eu poderia citar exemplos aqui de Roboão e Jeroboão. Um teve conselho de Deus, outro teve conselho dos anciões, e nenhum dos dois tomaram decisões dos conselhos que foram para a edificação da estabilidade dos seus reinos, mas eles tomaram atitudes emocionais e foi grande a ruína. Como Acabe, que é um demônio também, com Jezabel, ele não precisava seguir. Há um adágio popular do tempo da minha mãe que ela sempre me informava: me diga com quem andas que eu te direi quem és. E Acabe seguiu muito conselho de Jezabel, que não tinha a mesma finalidade espiritual de servir o mesmo Deus, de tomar conselho prático. E eu posso também dizer que você talvez não entenda, Salomão, pelas suas esposas, lhe perverter o coração, ele foi um dos maiores idólatras, sendo o homem mais sábio, mais rico, deixou muito ensinamento, mas na sua velhice ele se deixou se dominar. Mas ele diz uma coisa, que o final de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que Deus há de trazer a juízo, que é toda obra boa, que é toda obra má. Então, Davi também foi exortado pelo profeta Natã, com atitude precipitatória do seu desejo carnal. Era projeto, era ansiedade, não era necessidade, mas era a preocupação determinante da cobiça, e ele tomou. Eliseu foi orientar também a viúva na sua urgência prioritária, que ela pediu conselho a ele, ela fez uma consultoria e ela foi bem sucedida
quando nós ouvimos conselhos prático e ético, nós temos a condição, porque com determinação você pode adquirir a sabedoria, tá? E riqueza, com conhecimento, pode se tornar famoso, né? Simples, como foi José, como foi Jó, né? Então, eu posso dizer também, no caso de Mardoqueu e tantos outros nomes que eu poderia mencionar, que dentro da simplicidade de conselhos, com prática, orientações básicas, eles adquiriram os seus objetivos. Então eu pergunto, dinheiro e fama, mas ela tem uma prima que a lama, porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Falamos de sabedoria e conhecimento de Salomão, mas no final da sua vida se deixou-se dominar. Mas eu vejo uma determinação equilibrada aqui no capítulo 42 de Jó, que é uma orientação básica do reconhecimento que ele entendeu e deixou a sua arrogância precipitatória de se achar. É interessante aqui que ele diz aqui, ó, versículo 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí ele diz, quem é aquele que diz que tu, que sem conhecimento encobre conselho, porque isso falei do que não entendia, de coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Aí agora ele vai pedir orientação básica. Escuta-me, pois, eu te falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. E com o ouvido dos meus ouvidos, olha bem, ouve-me agora e te veem os meus olhos, e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele entende que há um tempo determinado para tudo isso. Então ele sabe que todo projeto em nossas vidas, na vida de qualquer ser humano, só acontece com a permissão de Deus. Mas que fique aí esse esclarecimento nessa manhã, essa mensagem simples e objetiva, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e muitos têm deixado seus ministérios, seus cargos, suas famílias, suas condições simples pela ganância. Mas eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia. Que Deus abençoe a todos.